Oi, estamos em mais uma pastoral. No Oriente, na sociedade oriental, era comum a meditação e a contemplação. Você sabe o que é a contemplação? A contemplação é dedicar um tempo a observar a natureza e contemplar a sua complexidade, a sua beleza, a sua existência como realidade presente entre nós. Aquele que contempla é aquele que fica admirando, aquele que fica perplexo diante daquilo que é visível, perceptível, aquilo que se pode perceber com os sentidos. Os orientais, a sociedade oriental, ao longo dos séculos, tem isso como prática, a contemplação. A meditação é muitas vezes guiada depois de um tempo de contemplação, ou seja, busca-se uma análise, um mergulho na sua consciência, no seu coração, para se autoexaminar, depois de ficar algum tempo contemplando, examinando, observando a natureza, a criação. Isso está presente na construção, na elaboração do texto bíblico. Você encontra alguns salmos que são, na verdade, momentos de adoração baseados na contemplação. O Salmo 8 é um desses exemplos. A gente poderia lembrar, por exemplo, do Salmo 104. A gente vai verificar que, na verdade, isso está na Bíblia, porque isso é uma prática da sociedade oriental ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios. Já a sociedade ocidental, nós que fazemos parte deste mundo, dessa cultura ocidental, essa questão do pragmatismo, de uma cultura desenvolvida a partir de uma política administrativa mais racionalista, pela influência dos gregos, mas também dos romanos, faz com que a gente seja muito prático, muito pragmático, muito imediato e poucas vezes contemplativos. Então, isso se revela também na nossa prática de adoração. Muitas vezes estamos diante de um mar belíssimo, de uma montanha cheia de tonalidades distintas de verde, com árvores de tamanhos e formas diferentes, de flores belíssimas. E a gente passa por aquilo e passa sem perceber, quase que insensível. E assim a gente perde a oportunidade de, contemplando, lembrar que existe um Deus Criador sobre todas as coisas. Eu lembro da minha mãe. Muitas vezes, quando eu era pequeno, minha mãe nos chamava. Quando o céu estava estrelado, bonito, limpo, ela nos chamava assim, perplexa, para que ela pudesse comunicar, mostrar para a gente aquilo que estava enchendo o coração dela. Eu lembro a minha mãe dizendo: olha, olha, que céu lindo, olha o tamanho dessas estrelas, olha a quantidade de estrelas. E ela dizia: olha que céu maravilhoso. E ela sempre completava esta observação dizendo: imagina o Deus que criou este céu estrelado. Eu acho que a nossa correria e a cultura que nós herdamos dos gregos, dos romanos, nos tornou muito insensíveis, e aí a gente perde a oportunidade de olhar a criação de Deus e pensar a respeito do próprio Criador, como ele tratou da sua criação, como ele foi perfeito em criar aquilo que ele criou. E assim perdemos a oportunidade de bendizermos a Deus diante daquilo que está nos nossos olhos ou diante dos nossos olhos. Mais uma vez eu quero lembrar o que diz o salmista no Salmo 8. Ele fala que ele está assim entusiasmado, é como se Deus tivesse criado isso tudo com suas próprias mãos, seus próprios dedos, e ele exalta a Deus. Então, nessa pastoral eu quero te sugerir: pare um pouquinho o seu ritmo, pare um pouquinho a sua aceleração. Perceba que você pode ter se tornado uma pessoa insensível diante de belezas que toda hora ficam pulsando diante dos seus olhos e que você nem tem percebido. E, na verdade, perdendo a oportunidade de exaltar o Deus que criou essa natureza
tão bonita, ainda tão bonita, apesar de tudo que nós fazemos para destruí-la. Então, nesta pastoral, eu quero te propor: aproveite para que você seja mais contemplativo e adore a Deus desta forma.